Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E dessa vez vamos falar sobre o projeto de lei que estabelece piso salarial dos professores para contratos temporários. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, é o autor da proposta e sobre ela ele conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado novamente pela oportunidade da entrevista. Para a gente iniciar, eu queria entender exatamente, eu queria que o senhor explicasse exatamente para quem vale essa proposta do piso salarial dos professores, sendo estendido também para os professores em contratos temporários. Eu queria te explicar a proposta, agradeço pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar a todos vocês da TV Câmara, mas eu queria explicar a proposta sobre dois prismas. Primeiro, óbvio, do professor temporário que não ganha o que ele já teria direito a ganhar, que é o piso do magistério. Hoje o piso está R$ 4.860 e poucos reais e tem professores dando aula de matemática em ensino médio ou fundamental 2, por exemplo, ou seja, exercendo a profissão de professor, recebendo R$ 3.000, R$ 2.800, R$ 3.500 reais, ou seja, abaixo do piso, que é uma regra constitucional aprovada há um tempo atrás, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, Só para quem não está totalmente familiarizado, o magistério seria a educação básica? Educação básica. Professor de matemática, português, literatura, geografia, história. E o professor que está na escola, para ser mais fácil, para as pessoas entenderem. Então, tem professores que estão recebendo abaixo do piso, que é um mandamento constitucional. E essa lei é justamente para corrigir essa lacuna. Porque os professores contratados de forma temporária, eles não precisam receber igual ao professor efetivo, mas ele tem que receber, no mínimo, o piso do magistério. Então, essa lei resolve esse problema e faz com que alguns gestores no Brasil, que não são a maioria, são a minoria, algo em próximo a 30% dos municípios do Brasil, que não pagam o mínimo do piso constitucional, precisem pagar. Esse é o prisma, ou seja, é um projeto que automaticamente beneficia todos esses professores. E aí você pode me perguntar assim, qual é o percentual de professores contratados temporariamente no Brasil hoje? São 52%. Ou seja, 52% de todos os professores que estão trabalhando nesse momento em sala de aula no Brasil são contratados na modalidade temporária. Esse número vem aumentando ao longo do tempo. E isso é muito ruim para a educação. E aí é onde eu entro nesse novo prisma. Como economicamente está sendo vantajoso contratar o professor de forma temporária por conta de não cumprir o piso, os gestores não estão fazendo concurso público. E aí, por não fazer concurso público, vai aumentando o número de professores temporários e aí a gente fica com a educação capenga, porque a educação não pode ser feita, na grande maioria, por professor temporário. E aí você pode me perguntar, mas o professor temporário é menos qualificado, é menos competente? Não é isso que eu estou dizendo. O professor temporário não participa da comunidade escolar. Ele é contratado apenas por 10 meses por ano, ele só recebe de fevereiro a novembro, também sem férias, sem 13º. Ele não participa do HTPC, do planejamento pedagógico daquela escola. Ele não cria o que é mais importante na educação, o vínculo escolar. Ele não conhece o aluno. Um desprestígio para a profissão. Totalmente. Ele não conhece o aluno, ele não conhece a família do aluno, ele não tem nem a possibilidade de conhecer, porque ele tem um contrato de 1 ano, que não é nem de 1 ano, é de 10 meses. Quando ele é selecionado para o próximo ano, ele não necessariamente está na mesma escola, ele pode estar em qualquer outra escola, ou ele pode sair fechando buracos e lacunas em várias escolas diferentes, que é pior ainda. Então, assim, é uma modalidade de contratação que é ruim para a educação. E a gente exigir que o gestor cumpra o piso do magistério para com esse profissional extremamente importante é com certeza uma forma de desestimulá-lo a fazer esse tipo de contratação e estimulá-lo a fazer o concurso público, que é o caminho ideal para a educação do nosso país. E parece que, na prática, essa ideia do temporário, ela não se aplica, porque o professor acaba permanecendo por muito mais tempo na mesma função, né? São professores temporários eternos, quase. Exato. Existe essa confusão também, deputado? A gente tem vários casos no Brasil de professores temporários há 11, 12, 13 anos. Você pode ser um professor temporário há 12 anos. A gente tem estados na federação que não fazem concurso para professor efetivo há 8 anos.
Não existe. Porque vários professores durante esse período se aposentaram. A aposentadoria do professor, com muita justiça, é uma aposentadoria especial. É um tempo menor de serviço para ter direito à aposentadoria. A gente tem vários municípios do Brasil que aboliram a prática do concurso público, justamente porque uma outra ferramenta de um prefeito, ele tem maior autonomia de exercer uma pressão política, por exemplo, em um funcionário contratado, do que ele teria num funcionário efetivo, né, com garantia de estabilidade no seu cargo. Então, agora sim, o professor efetivo, o professor temporário, ele é necessário. Porque a gente ainda precisa ter aí uns 15% no máximo de professores temporários para cobrir afastamento, cobrir professores que são eleitos para cargo de gestão, professor que vira articulador, coordenador, professor que vai para setores administrativos dentro da estrutura da própria secretaria. Então, o percentual ideal é 80% de professores efetivos e 20% de professores temporários. O que a gente está vendo no Brasil hoje é 48% de professores efetivos e 52% de professores temporários. Bom, o senhor mesmo falou que são 51%, 52% do total de professores sendo temporários. O número, o senhor tem esse número? Quantos milhões de professores? O número é absoluto. Mas dá para a gente ter noção de que é uma rápida. Mas é muita gente, né? É muita gente envolvida. Porque se você fala só em educação pública, a gente tem estados com 200 mil professores, a gente tem estados com 20 mil professores, a gente tem estados com 40, 50, falando só de estados. Quando você desce para o nível dos municípios, então assim, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas. Agora, o pessoal tem falado muito no Brasil da necessidade da valorização da educação, né? Parece que há no Brasil uma sensação de desprestígio para com os professores, a educação não sendo levada da forma como muitos gostariam que ela fosse encarada. Quando a gente passa para esse fenômeno da multiplicação dos professores temporários, acredito eu que nós temos também uma desvalorização e uma redução de direitos, né, deputado? O professor temporário ele tem menos direitos do que o efetivo? Desculpa eu te dizer, o professor temporário não tem direito nenhum. Esse é que é o grande problema. E aí, se você faz uma pesquisa no ambiente de professores, dá satisfação dele ser professor, se perguntar assim a um professor, o senhor está satisfeito com a sua profissão? Óbvio que se você fazer uma pesquisa dentro de um ambiente em que 52% dos professores são contratados de forma temporária, sem nenhum dinheiro, sem nenhum direito, sem direito ao piso, a satisfação será bastante menor. Se não mudasse nada no Brasil, não é que não precisa mudar, tem que mudar e muito. A profissão do professor tem que mudar e melhorar muito. Mas digamos assim, se só não mudasse nada, e que se o percentual fosse 80 de efetivos e 20 de temporários, e você efetuasse a mesma pesquisa só nesse ambiente, com certeza a satisfação já seria muito maior. Porque a satisfação em ser professor, dentre os professores efetivos, ela é muito maior do que a dos professores temporários, com toda a razão do mundo. Porque você imagina um professor temporário que é contratado para um regime de 20 horas. Primeiro, se ele recebesse o piso do magistério, 20 horas já é metade do piso do magistério. Porque o piso do magistério é R$ 4.860 para 40 horas. Então, se ele é contratado para 20, é a metade disso. Mas digamos que ele tenha que dar 8 horas de aula numa escola, aí já faz 8, sobra 12. E 6 horas numa escola e 6 horas na outra. Tu imagina como é a vida desse professor. Se ele não tiver um carro, se ele não tiver uma moto, como é que ele faz para estar numa escola, correndo para outra, depois vai para outra, ele não almoça, ele não tem vida, aí ele tem que completar essas outras 20 horas, talvez numa escola particular, ou tentando passar em outra seleção, no município onde ele mora, ou no município próximo. Então isso é uma loucura, não tem como um cidadão estar satisfeito com a profissão vivendo num cenário como esse que eu estou dizendo hoje. E aí, fora isso, a gente tem uma diminuição grande de respeito em sala de aula, condições precárias de trabalho, escolas distantes, falta de incentivo do ponto de vista de alimentação, de transporte, de leis de difícil acesso. Então, assim, não é só o salário é fundamental.
Salário é base, fundamental. Mas além do salário, a gente tem uma série de outros problemas, que fazem com que haja um desestímulo à profissão do professor hoje. Isso é muito injusto, porque se você parar para pensar, só concluindo o meu raciocínio, um salário inicial de R$ 4.800 é um salário bom, mas não é só salário. Um salário inicial é um salário bom. Saí da faculdade hoje, me formei, passei num concurso de professor ou numa seleção, estou ganhando R$ 4.800, é um bom salário inicial. Mas o problema é que a gente não tem carreira para que esse professor seja valorizado como ele merece. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Já queria, de antemão, agradecer ao senhor imensamente. E para a gente confirmar também uma coisa importante aqui, é a questão da tramitação. A Câmara dos Deputados aprovou, agora vai para o Senado, é isso? Agora é Senado, exatamente. Já aprovamos, vai para o Senado. Eu já tenho conversado com alguns senadores, conversei ontem, inclusive, com a senadora professora Dorinha, conversei com a senadora Tereza Leitão. A nossa expectativa é que seja aprovado o mais rápido possível no Senado Federal. Muito obrigado pela entrevista, Eu que deputado. agradeço. E nosso programa está chegando ao final. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos acompanhou pelo YouTube, aproveite também para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até a próxima.